você precisa saber para vencer de uma vez por todas a dificuldade de produzir conteúdo? Eu vou te contar nesse vídeo. Eu sou Fernanda Emboaba, sou especialista em posicionamento e marketing de conteúdo e hoje eu vou te contar aqui quais são os 3 pilares fundamentais para você destravar de uma vez por todas e vencer a dificuldade que está te impedindo aí de produzir o conteúdo que você sabe que precisa para fazer o seu negócio decolar, para posicionar a sua marca pessoal ou institucional, tá? Então vamos falar aqui nesse vídeo sobre 3 pilares fundamentais que eu descobri depois de errar bastante ao longo dos últimos 8 anos trabalhando especificamente com posicionamento e marketing de conteúdo, tá? Eu acredito que conteúdo é de fato a melhor ferramenta para que a gente construa marcas fortes, marcas sustentáveis, marcas que se prolonguem no tempo, né, que durem. Aí vamos pegar aqui como exemplo marcas grandes, né, gigantes como Coca-Cola, por exemplo. Se a gente for observar, elas têm um posicionamento muito claro e parte desse posicionamento, uma boa parte desse posicionamento, vem sendo construída através dos conteúdos que essas marcas disponibilizam. Obviamente, com o passar do tempo, onde a gente coloca esse conteúdo, onde a gente publica esse conteúdo, muda, né? Hoje a gente fala de internet. Há anos atrás eram em outros veículos de comunicação, mas hoje sim, de fato, a internet é o melhor local para a gente produzir conteúdo e eu vou te falar aqui então quais são os 3 pilares fundamentais para neste ambiente da internet você produzir conteúdos relevantes e em grande quantidade. Afinal de contas, sim, frequência importa e você precisa produzir conteúdo diariamente, tá? Talvez não aqui no YouTube diariamente, mas em outras redes, como o Instagram, por exemplo, sim, é importante que você tenha uma presença forte e frequente. Então você precisa entender quais são os pilares fundamentais para que você consiga produzir grandes quantidades de conteúdo, porém, conteúdos relevantes. Obviamente, não adianta falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, qualquer conteúdo, senão você não vai construir um posicionamento interessante para sua marca, tá? Então vamos lá. O primeiro pilar que eu quero te falar aqui nesse vídeo é o repertório. Eu sou publicitária por formação e se tem uma coisa que eu saí da faculdade na cabeça, que os professores martelaram em todos os 4 anos de faculdade, do começo ao fim, literalmente, se tem uma coisa que todos os professores eram unânimes em dizer, era a importância de nós, como publicitários, ampliarmos o nosso repertório. E um ponto muito importante, presta atenção aqui. Para tudo que você está fazendo, que eu vou te falar um ponto muito importante que gera muita confusão e que é determinante com relação a esse pilar aqui de repertório. O importante é que você adquira repertório de outras áreas, de várias outras áreas, e não se aprofunde demasiadamente naquilo que você faz, em detrimento de adquirir outros conteúdos, outras experiências, tá? É muito importante que você amplie o seu repertório, ampliando as tuas áreas de conhecimento. Então, se você é advogado, ótimo, você precisa sim se aprofundar naquilo que você faz para se tornar um especialista e falar com autoridade, com propriedade, óbvio que sim. Mas, para que você gere conteúdos relevantes, diferentes, interessantes, afinal de contas, ser interessante na internet é um ponto-chave para que a gente construa um posicionamento legal e forte, né? E a gente realmente consiga engajar, a gente precisa ser interessante, não adianta, não tem para onde correr. Não é só ser muito bom tecnicamente, a gente precisa ser interessante. E para a gente fazer esse combinado de elementos aqui acontecerem, a gente precisa ter um repertório mais amplo. Então, além de ser especialista naquilo que você faz e ter profundidade, autoridade, né, na sua área, no seu nicho de atuação, você precisa conhecer outras coisas. Então, por exemplo, se você gosta de gastronomia, conheça restaurantes diferentes, de chefes diferentes. E não estou dizendo aqui de restaurantes caros, mas sim de ter um repertório gastronômico diferente, porque isso vai somar ao seu posicionamento e ao seu conteúdo. Aí você fala, Fê, o que tem a ver gastronomia com direito? Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem a ver. Por quê? Porque vai fazer parte da sua linha editorial, que a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, além de tudo, é que você precisa começar a mentalizar que tudo pra você pode virar conteúdo. Exemplo do que já aconteceu comigo. Eu tava um dia no farol fechado e eu esperando ali pra abrir e tudo mais ali, quietinho, o vidro fechado. Um menininho chegou pra mim ali, um menininho não, né, devia ter uns 15 anos o rapaz, me vendendo um cheirinho pra carro. Só que ele não chegou só oferecendo cheirinho.
Ele chegou com um bannerzinho escrito à mão, com todos os diferenciais do produto dele. A embalagem era uma experiência à parte, era um vidrinho com uma rolha bem bonitinha, o laço era todo enfeitado e tudo mais, enfim. E aí ele veio todo super bem vestido, não veio como um pedinte, não, ele veio de fato trabalhando, aquele era o negócio dele. E ele me contou toda a história por trás daquele produto que ele estava vendendo. Ele falou para mim que ele tinha um sonho de abrir um negócio, de atuar isso, fazer aquilo, e ele tinha encontrado essa forma de levantar recursos. Obviamente eu comprei o produto dele, né? Qual a chance de eu não comprar? Foi incrível a abordagem dele, a forma como ele fez, basicamente ele usou marketing de conteúdo ali ao vivo comigo. Como a minha mente já está otimizada para conteúdo, esta experiência naturalmente virou um conteúdo para mim. Assim que eu cheguei em casa, eu abri ele e gravei um vídeo contando essa experiência e fazendo um link com a minha área de atuação. Se você atua em outra frente, você pode usar essa mesma história e fazer um link com aquilo que você faz. E aí fica aqui para você algumas dicas aí de questões, de elementos, de itens que você pode consumir que vão ampliar o seu repertório além da sua área de atuação. Aí tem uns que são clássicos, né, que a gente sempre ouve falar, mas que o óbvio precisa ser dito, então sim, eu vou repetir, que é leitura. É importante ler. Lembrando, ler coisas diferentes, não somente livros da sua área de atuação. Leia sobre mindset, leia histórias, leia ficção, tudo isso vai somar. Escuta o que eu estou te falando, a hora que você começar a mentalizar que tudo pode virar conteúdo, o seu cérebro começa a fazer sinapses que você até então nunca tinha feito e você começa a achar pontes de várias coisas do seu dia a dia para virar um conteúdo. E é isso que vai trazer na tua impressão para aquele conteúdo. Outro ponto aqui, cinema e séries. Sim, o Netflix pode ser uma fonte de estudo para você, olha só que beleza, por essa você não esperava, né? Pois bem, sim, consumir séries pode ser uma excelente fonte de repertório. Ali você vai ter contato para começo de conversa com um roteiro muito bem feito. Se chegou no Netflix, por exemplo, pode ter certeza que tem uma equipe gigante por trás. Agora, qual é o segredo? Você assistir aquilo com um olhar de estudante, tá? Então comece a perceber quais são os elementos, trilha sonora, em que momento entra, como que é o posicionamento desse personagem, quais são os jargões que ficaram associados a ele. Começa a olhar com um olhar analítico, assista com um olhar analítico, você vai ver que isso vai aumentar bastante também o seu repertório. Terceiro ponto, viva experiências diferentes, tá? Se você ama gastronomia, gastronomia não é uma experiência diferente para você, tá? Na hora da gente sair um pouquinho da zona de conforto e experimentar algo diferente de fato. Tem inúmeras experiências, você entra no Airbnb, tem inclusive uma seção lá de experiências. Talvez você fazer uma aula de alguma coisa seja uma experiência válida para você. Algo que aconteceu já comigo. Teve um período que eu estava trabalhando demais, estava muito estressada e eu estava começando a sentir bloqueios criativos. O que eu fiz? Apelei para exatamente essa estrutura que eu estou te passando aqui. E fui fazer aula de equitação. Completamente fora de qualquer coisa que eu já tinha feito na vida. Era longe pra caramba o lugar mais próximo que eu tinha encontrado que tinha aulas, mas eu fui fazer aula de equitação para eu viver algo diferente, porque isso expande a nossa mente. E só quando você fizer o que eu tô te falando é que você vai comprovar. Daí você vai voltar aqui e me contar, Fê, realmente funciona, tá? Porque eu tenho certeza que vai funcionar. E eu fui fazer aula de equitação. Cara, foram alguns meses fazendo aula e foi uma experiência incrível. Eu acho que foi a fase que eu mais produzi conteúdo na minha vida. Cada aula que eu saía, cada vez que eu tinha contato com o cavalo, com a natureza, com a forma como o professor me orientava a lidar com o cavalo, tudo isso me dava insights absurdos. Eu tinha que sair da aula e ir correndo para o carro para começar a anotar todas as ideias que eu tinha tido durante aquele período. Realmente viver experiências diferentes, se colocar nessa posição de viver algo novo, diferente, é muito importante, tá? Outro ponto, viagens. Ah, Fê, mas não dá para ficar viajando, né? Haja dinheiro. Tudo bem, não tô falando que você precisa ir para Disney, mas pega o carro, vai para o litoral, vai para o interior, vai ali para a Rota do Vinho em São Roque, se você é de São Paulo, pertinho, 50 minutos você tá lá, já é. Você pegar a estrada, você ter contato com uma visão diferente, isso vai te ajudar a expandir tua mente, vai ampliar o teu repertório. Agora a gente vai para o segundo pilar, tá? Isso tudo que eu te falei é o primeiro pilar, hein? Então anota aí, pega papel e caneta, se for caso volta esse vídeo, assiste do começo e vai anotando, porque tem muita informação valiosa para você aqui, tá?
Vamos falar agora aqui do segundo pilar. O segundo pilar é planejamento. Sim, senhor, esta palavra chegou, não tem como ser diferente. Se você quer produzir conteúdo em escala, em quantidade, de forma relevante, alinhado a tudo que você precisa comunicar, você precisa se planejar, tá? Ninguém é criativo todo dia, ninguém acorda todo dia, nossa, com um mar de ideias e tudo mais. Você precisa ter um planejamento, isso vai nortear o seu dia a dia de produção de conteúdo. Agora vamos falar de planejamento. Quais são os pontos essenciais para você construir um planejamento de conteúdo que te leve até o ponto onde você quer chegar, tá? Primeiro, você precisa ter claro qual é o posicionamento que você quer construir. Isso está claro para você? Você sabe exatamente o posicionamento que você quer construir? E aqui vale um parênteses. Posicionamento não é, aí sempre rola essa confusão. Posicionamento não é o que você diz sobre você e sobre o que você faz. Posicionamento é o que as pessoas leem de você, o que as pessoas entendem que você faz, tá? O seu papel nesse processo é comunicar estratégica e intencionalmente vários elementos para que as pessoas comecem a te enxergar alinhado àquilo que você espera, a forma como você quer ser visto. Tá? Esse é o nosso papel. Então vamos lá. Você tem claro qual é o seu posicionamento? Se você não tem claro o que você espera construir de posicionamento, fica difícil fazer um planejamento. Para que lado você vai? Aquela historinha lá da Alice, né? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então você precisa sim ter clareza do posicionamento que você quer construir. É isso que vai nortear os teus conteúdos para que eles realmente te ajudem a avançar nesse processo de construção e de alavancagem da sua marca, tá? Segundo aspecto aqui sobre planejamento. Qual é o seu objetivo com este conteúdo que você está produzindo? É importante que você tenha isso em mente, tá? Então vamos lá. Se você vai fazer um planejamento de conteúdo, você precisa passar por alguns momentos. Se você já tem um produto para vender, você vai ter conteúdos que vão ser focados em venda. Se você não tem conteúdo para vender, você quer construir a tua marca pessoal, você vai trabalhar muitos conteúdos de lembrança de marca, de autoridade. Se você vai lançar um produto, talvez você precise construir uma lista, né? Então você precisa ter claro qual é o seu objetivo com esse conteúdo que você está produzindo, para que, você faça o conteúdo que vai gerar esse item, né? Essa demanda que você espera, e segundo, para que você olhe a métrica correta, porque se você gera um conteúdo para lembrança de marca, e aí você depois vai reclamar que não teve venda, peraí, você não tem claro, então, o que você está fazendo ali. Então, quando a gente fala de planejamento, você precisa saber o seu objetivo macro, todos os caminhos, todos os pontos que você precisa durante o caminho aí para chegar nesse seu objetivo macro e produzir conteúdos para cada uma dessas etapas. Então, talvez você tenha que ter todos esses conteúdos de entretenimento, de lembrança de marca, de venda, tá? Eu gosto de dividir os conteúdos, né, pensando num funil, em conteúdos de conexão, de posicionamento e de conversão. É importante que no nosso planejamento de conteúdo a gente passe por esses 3 níveis sempre, tá? Os seus conteúdos de conversão podem variar de acordo com o que eu falei, se é construir lista, se é fazer uma venda direta, mas é importante que você tenha sempre esses 3. Fê, o que são esses conteúdos? São nomenclaturas que eu coloquei aí ao longo dos anos trabalhando com isso, justamente para facilitar o teu entendimento de topo, meio e fundo de funil, tá? Então, os conteúdos de conexão, que são mais de topo de funil, são conteúdos mais light, que não necessariamente vão falar sobre aquilo que você faz e aquilo que você é, mas são conteúdos que têm como objetivo gerar conexão. Aqui entram conteúdos, por exemplo, como a sua vida pessoal, alguma coisa sobre você, que diga dos seus valores, dos seus princípios, do seu lifestyle, isso super conecta. Tá aí BBB na edição 20, não sei mais quantos, provando que brasileiro gosta de ver os bastidores. Então sim, entra em conteúdo de conexão. Conteúdos de posicionamento, é a hora que você vai mostrar que você é autoridade, que você é especialista naquilo que você faz. Aqui você vai fazer conteúdos um pouco mais densos, com dicas muito relevantes, com formas práticas de fazer alguma coisa, enfim, tá? E por fim, conteúdo de conversão. Aí aqui é a hora que você vai vender o peixe mesmo, tá? Então se você vende alguma coisa, você vai realmente fazer um CTA de venda, de chamar no WhatsApp, de clicar no link da bio, ou clicar no link aqui, direcionado para o site, enfim, alguma coisa nesse sentido. Se você não faz venda, você pode adaptar esse conteúdo de conversão para algum outro tipo de CTA. A ideia é que o conteúdo de conversão
indique muito claramente para a pessoa uma ação que ela precisa tomar, que é diferente do CTA que a gente vai usar em todas as legendas. Ele demanda da pessoa um engajamento um pouco maior, essa que é a ideia. E é por isso que ele está aqui no fundinho do funil, porque de fato são menos pessoas que vão responder a esse tipo de conteúdo, tá? Terceiro ponto fundamental aqui com relação a planejamento. Você precisa ter uma linha editorial muito bem definida. Fê, não faço ideia do que é linha editorial, meu Deus, me ajuda. Então calma, vamos lá. Seguinte, a linha editorial ela é sempre composta por dois elementos. Aquilo que a sua audiência quer saber e aquilo que você quer comunicar. A gente vai juntar essas duas bolinhas aqui e a intersecção disso aqui é a sua linha editorial perfeita. É isso que tem que acontecer. Tá, mas como que eu sei que a minha audiência gosta de ouvir? Como eu sei que a minha audiência quer saber? Não tem erro, tem uma coisa que a sua audiência, seja você quem for, seja a sua audiência qual for, sempre as pessoas vão querer saber da sua vida. Porque pessoas se conectam com pessoas, então sempre mostrar a pessoa por trás do profissional vai gerar conexão, sempre. Então esse é um ponto que você já precisa saber que é importante compor a sua linha editorial com esse elemento. Aqui, com o passar do tempo, perguntando ou fazendo e testando, você vai descobrir outros pontos. E, obviamente, tem que ter a ver com o teu posicionamento, porque tem que trazer verdade naquilo. Então, pode ser que nessa parte aqui do que a sua audiência gosta de ouvir, de consumir, você traga aqui conteúdos motivacionais, entretenimento, comédia, tudo isso pode compor essa bolinha aqui do que a sua audiência gosta de consumir. E nessa bolinha do que você precisa comunicar, tá tudo aquilo que diz respeito ao que você faz, tá? Aquilo pelo que você quer ser reconhecido, então, profissionalmente, enfim. E aí você vai falar aquilo que você é especialista, aquilo que você tem profundidade, autoridade para falar. Você vai juntar esses dois e é na intersecção disso que está a sua linha editorial. E a linha editorial, apesar do nome ser bonito, é muito mais simples do que parece, tá? É basicamente você fazer uma listinha de todos os temas que você vai abordar ao longo dos dias aí nos seus conteúdos. Então você vai colocar lá, vamos supor aqui, eu sou especialista em posicionamento, em marketing de conteúdo. Então a minha linha editorial é composta sim por conteúdos de posicionamento, sobre arquétipos, que é uma das frentes que eu uso para definição aqui de um posicionamento, marketing de conteúdo, como fazer um planejamento, questões da minha vida pessoal, vídeos motivacionais, tudo isso compõe a minha linha editorial. É uma listinha, tá? É muito mais simples do que parece, mas é fundamental para você fazer um planejamento eficiente de conteúdo, tá? Quarto ponto aqui, sobre planejamento, que é muito importante, especialmente para os dias em que você está zero criatividade ou zero ânimo de pensar em conteúdo. É você ter um esqueleto de conteúdo, tá? Eu chamo de esqueleto porque na prática é isso mesmo que ele é. Basicamente é você, depois de ter a linha editorial bem definida, pensar nas editorias. O que eu chamo de editorias? São os formatos de conteúdo que eu vou usar no decorrer dos dias da semana, tá? Então pode ser foto é uma editoria, reels é uma editoria, carrossel é outra editoria, um infográfico é outra editoria, tá? Então você vai pensar nos formatos que você vai produzir e distribuir isso nos dias da semana, da quinzena ou do mês. Fê, precisa toda segunda-feira ser uma frase motivacional? Óbvio que não. Você pode colocar uma frase a cada 15 dias, ou você pode montar um esqueleto do mês e só repetir ele no mês subsequente. O importante é que você tenha esse esqueleto pronto. Por quê? Se você sabe que no domingo você precisa publicar uma frase motivacional, no domingo você não precisa estar criativo, não precisa estar empolgado para pensar num negócio diferente, porque você já sabe exatamente aquilo que você precisa pesquisar. Uma palavra-chave que nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais nisso. Você já sabe exatamente que tipo de conteúdo você precisa pesquisar para produzir o material que você precisa publicar. Então você já tá, quando você tem linha editorial bem definida e um esqueleto pronto de conteúdo, você já tá assim, ó, 60% pronto o teu conteúdo, já tá. Vai por mim, super funciona fazer dessa forma. É assim que eu, depois de quebrar bastante a cara ao longo dos anos aí, entendi que funciona e é assim que eu consigo produzir uma quantidade absurda de conteúdos e não só para mim, mas para outras pessoas, porque eu tenho uma agência de marketing de conteúdo e essa metodologia é a que a minha equipe usa para produzir para dezenas de clientes que a gente atende, tá? E, obviamente, já ensinei isso no Método DPS para centenas de pessoas e todas elas comprovam que, de fato, isso é fundamental para a gente ganhar escala na produção de conteúdo, tá?
Vamos lá para o nosso terceiro ponto aqui, terceiro pilar para você que quer destravar de uma vez por todas para produzir conteúdo e realmente chegar aí no próximo nível na tua carreira. Você precisa aprender a pesquisar. Pesquisa é um pilar chave para que você produza conteúdo em quantidade, tá? Porque, afinal de contas, não é a criatividade que manda, tá? Eu costumo dizer que criatividade nada mais é do que a junção de repertório com pesquisa. Quando você amplia o teu repertório e você para intencionalmente pesquisar um assunto, a criatividade vem, tá? Então, não fica nessa noia de tem que ser criativo, não. É só você seguir aí por esses 3 pilares que eu te falei. Não importa quanto conhecimento você tenha, se você não parar para intencionalmente fazer uma pesquisa para este conteúdo, neste formato, em algum momento você vai ter um bloqueio aí e você vai ficar travado e não vai conseguir produzir o conteúdo na quantidade que você precisa ou talvez no prazo que você precise, tá? Se você não pesquisa e ainda não tem um planejamento, deixa para fazer hoje o conteúdo de hoje, pode ter certeza que qualquer dor de barriga você não vai conseguir publicar, tá? Então a gente precisa olhar para isso. Segundo ponto. Eu vou falar aqui para você agora os melhores locais para você fazer pesquisa. Então, se você não pegou papel e caneta até agora, abre aí o bloco de notas no computador, no celular e anota, porque isso aqui é muito importante, tá? Isso tudo que eu tô falando aqui para você é conteúdo de ouro, tá? Isso aqui eu ensino para alunas em método fechado, exclusivo aqui, e eu tô abrindo para você. Então, valoriza a informação que eu tô te passando e anota, porque vai resolver sua vida. Quando a gente fala de pesquisar, obviamente, você precisa saber onde pesquisar. Senão você senta na frente do computador, abre o navegador e fala, tá, e agora? Né? Então a gente vai começar primeiro do óbvio. O óbvio é pesquisar os seus concorrentes. Exatamente. Ah, Fê, mas eu vou fazer o que eles estão fazendo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa estudar os seus concorrentes e pesquisar o que eles estão fazendo. Só daqui você já vai ter 2 pontos importantes que vão nortear o seu planejamento. Tudo que eles fazem que funciona e tudo que eles fazem que não funciona. Se não funciona, você já sabe que não precisa cometer o mesmo erro, tá? E se funciona, você pode, a partir daí, com o seu repertório, da sua forma, a sua maneira, de acordo com o seu posicionamento, o seu objetivo, fazer algo modelando o que já funcionou para outras marcas concorrentes suas, tá? Segundo ponto aqui com relação à pesquisa, ou um segundo local onde você pode fazer pesquisa, que também é óbvio, muita gente ignora, rede de pesquisa do Google. Coloca lá no Google, digita, e Fê, mas o que eu procuro no Google, né? Às vezes rola essa dúvida assim, bem do início mesmo, eu não sei o que digitar no Google. Coloca as palavras-chave mais óbvias. Se você é advogada trabalhista, coloca no Google advocacia trabalhista, ponto, e começa a ler o que aparece. Você tem 2 pontos aqui que são muito importantes, tá? Quando a gente coloca umas palavras-chave no Google que tem uma frequência alta de busca, você já reparou que aparece ali, depois lá do 4º, 5º link, ele aparece uma janelinha com várias perguntas e ele seleciona trechos de outros sites que respondem aquelas perguntas. Sabe que a gente só clica a setinha e ele já abre ali mesmo? Aquelas ali são perguntas feitas frequentemente para o Google. Por isso que ele já criou um destaque para elas, tá? Então é importante que você olhe para aquilo ali. Por quê? Vai te facilitar a vida que você não vai nem ter que ficar quebrando a cabeça. Basicamente, se todo mundo está procurando, está fazendo aquela pergunta para o Google, qual é o seu trabalho? Responder essa pergunta no seu conteúdo. Ficou simples, né? Pois bem, você tem aí esses boxes de pergunta, mas você tem e deve também olhar todos os outros blogs e sites que indexam organicamente, principalmente na primeira página, que são os conteúdos mais relevantes e mais acessados. Normalmente, se você parar para ler um bom blog a respeito, um bom artigo num bom blog sobre um assunto específico, eu posso te garantir que você não sai desse único artigo com uma lista menor do que 3 a 5 conteúdos para você fazer no Instagram, por exemplo. Um artigo de blog bem escrito vai te gerar tranquilamente ideia para 3 a 5 conteúdos, tá? Então vale a pena também parar um tempinho. Gente, requer sentar a bumbum na cadeira e fazer o trabalho grosso que a maioria das pessoas não quer fazer. Mas é aquela, se você investe pouca energia, você vai ter pouco retorno. Tá? Então, no final das contas, é a energia que você coloca naquilo que vai te trazer o resultado mais rápido, mais devagar, mais expressivo ou menos expressivo, tá? Então, é chatinha essa parte de pesquisa? É chatinha. Precisa ser feito? Precisa. Sinto muito de dizer, precisa ser feito, tá?
Outro local onde você pode pesquisar conteúdo, no YouTube. Mas aqui a gente tem o óbvio e o não óbvio, tá? Obviamente, digita a mesma palavra-chave lá, basicona, no YouTube. Veja os vídeos mais relevantes, os vídeos que indexam primeiro, que tem mais views. Já vai te dar muita ideia de conteúdo. Só que um outro local ali secreto, mais ou menos secreto, que você pode olhar, que vai te dar muita ideia também, é pegar esses vídeos mais relevantes e olhar os comentários. Normalmente lá nos comentários a galera deixa dúvidas, perguntas, às vezes o pessoal comenta complementando alguma coisa. Tudo isso é ideia de conteúdo para você. Se o pessoal está ali fazendo uma pergunta num vídeo do seu concorrente, o que você vai fazer? Você vai responder essa pergunta num conteúdo seu. Você vai gravar um vídeo, por exemplo, respondendo essa pergunta, tá? Então é uma fonte preciosa aqui de conteúdo para você, esses comentários do YouTube. E último ponto aqui, mas não menos importante, da parte de pesquisa, é o mais óbvio e mais menosprezado de todos, que é o velho e bom perguntar para as pessoas. A gente esquece que essa possibilidade ainda existe, né? Com internet, com rede social, a gente pensa em 1000 possibilidades, quer contratar 1000 ferramentas e não quer fazer o mais óbvio e o mais básico, que é perguntar: fulano, o que você gostaria de ouvir por aqui? Que tipo de conteúdo você gostaria que eu publicasse? Qual é a dificuldade que você tem no seu dia a dia e que eu posso te ajudar a resolver? Simples assim. Perguntar diretamente para a audiência via caixinha de pergunta, via story, ok, mas você pode perguntar também para as pessoas com quem você convive. Você já tem um cliente? Pergunta para o cliente: o que fez você tomar a decisão de me contratar? Você já sabe que esse é um ponto que você pode evidenciar na sua comunicação, produzir um conteúdo falando sobre isso. Tá? Pergunte para as pessoas. É o mais menosprezado hoje em dia, mas é o que dá pra gente mais bagagem do que vai ser efetivo na raiz, porque você vai ouvir da pessoa para quem você quer vender o que ela quer saber, tá? Então é bastante importante aí você fazer todos esses pontos, fazer pesquisa em todos esses níveis, tá? Falamos aqui então hoje dos 3 pilares fundamentais para você destravar de uma vez por todas e começar a produzir conteúdo em grande quantidade. Falamos aqui que são os 3 pilares, né? São repertório, planejamento e pesquisa. Se aplicar esses 3 aí, eu posso te garantir que semana que vem você já está produzindo uma quantidade de conteúdos que até você vai assustar, tá? E olha só, se você gostou desse conteúdo, se foi útil para você, se foi relevante, te ajudou de alguma forma, e você acha que dá para saber mais, quer se aprofundar, quer conhecer mais formas, mais metodologias, como você pode aprofundar nesse assunto e melhorar a performance do seu conteúdo, eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer o método EPS, que é o meu método onde eu ensino sobre posicionamento e sobre marketing de conteúdo. Lá eu falei sobre todos os pormenores. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Lá eu aprofundo muito mais esse e outros assuntos que vão ser fundamentais para você alavancar a tua marca. Então, quer saber mais? Clica aqui no link da descrição, chega lá na página, vai conhecer mais e aí se inscreve. Você se inscrevendo, a gente se encontra lá do outro lado para aprofundar esse assunto, tá? Então, bora lá!